Pod Jung, podcast sobre questões do cotidiano, sobre a ótica da psicologia analítica, mas sem junguianizar demais as coisas. Olá, tudo bem? É um prazer ter você de volta e hoje nós temos um assunto aqui que muitos junguianos vão adorar, até porque ele era um dos temas preferidos do próprio Jung. Nós vamos falar sobre uma ciência milenar, talvez. Nossa convidada vai poder falar mais sobre isso, que é a astrologia. Eu converso hoje com Cristiane Bernardes. Ela é especialista em psicologia analítica, é astróloga também e se dedica principalmente ao estudo da psicologia e dos relacionamentos e da psicologia psicológica. Prazer te receber, Cris. Prazer é meu, João. Obrigado pelo convite. E aí, me conta, como é que surgiu essa história de astrologia para você? Então, eu tô aqui, gente, na frente da capelinha do Jung, né? Porque a gente está fazendo uma homenagem para ele. Contém ironia, viu, pessoal? É bom saber. Não sei, que o João disse ironia. que contém ironia. Eu ainda não achei, mas Você quer uma velhinha? Nós vamos acender? Eu quero acender. Tem uma velhinha para você acender pro Jung. Pronto. Coloquei a minha aqui. Painho. Não é? Mas eu cheguei no Jung por conta da astrologia. Certo. Uma época que eu tive uma crise pessoal e aí já tinha um interesse, assim, uma curiosidade sobre a astrologia de alguns anos. E como a maioria das pessoas, né, ficava entrando em site, fazendo meu mapa, enfim, diferentes sites que a gente tem, uma variedade enorme. E a primeira vez que eu fiz o meu mapa, eu fiquei muito impressionada, num desses sites, eu fiquei muito impressionada com o tipo de conteúdo que eles me enviaram, né? E é um site de astrologia psicológica. E eu fiquei muito chocada com algumas considerações que vieram ali, saindo assim de um ceticismo, né, de uma certa curiosidade. Nossa, isso aqui é horóscopo, não tem nada a ver. E a partir daí comecei com essa curiosidade. Mas quando eu tive esse período de crise, 2014, 2015, eu fui fazer um curso de astrologia. E foi muito engraçado, porque foi um colega meu de trabalho, que é terapeuta holístico, enfim, e disse, eu tenho um amigo astrólogo e eu acho que ele vai fazer um curso aqui em Brasília. Eu disse, nossa, um curso em Brasília? E manda um e-mail para ele. Eu mandei um e-mail para o cara na terça-feira e o curso começava no sábado. Certo. E eu imediatamente entrei e comecei a estudar. E aí, por conta do estudo astrológico, de algumas vertentes diferentes, uma astrologia mais tradicional, eu cheguei na astrologia psicológica, comecei a ler coisas de autores contemporâneos que têm essa linha vamos dizer assim, de atuação na astrologia, e percebi que todos eles se referiam ao Jung. Todos eles mencionavam o Jung e várias considerações e traziam citações do Jung, das obras do Jung, e eu comecei a ficar curiosa sobre essa figura, né? Já conhecia o nome, enfim, né? Mas como psiquiatra, psicólogo, etc., terapeuta, mas o cara era astrólogo também. E aí fui atrás de leituras e de estudar Jung por isso também, né? Comecei a fazer, me submeter à terapia, né, de vertente junguiana, terapia analítica, e aí fui atrás de uma especialização. Por conta também das situações que começaram a surgir nos atendimentos, né? Certo. Muitos pedidos de pessoas com dificuldades de relacionamento, com dificuldades de relacionamento com filho, com pais, com parcerias no trabalho, mas a dinâmica era sempre em algum momento da conversa se caía, né, no atendimento astrológico para a questão dos relacionamentos. E aí eu comecei a me dedicar a ler algumas coisas do Jung, mas obviamente, né, é uma leitura difícil, complexa, ainda mais para quem não tem uma formação na área de psicologia, como é o meu caso. E aí eu fui fazer a especialização para tentar entender melhor a conexão, né? De onde que todos os autores, enfim, todas as pessoas dedicadas à astrologia psicológica estavam... por que elas estavam trazendo o Jung para a conversa, né? O que ele tinha, enfim, desenvolvido que se aplicava tão bem, né?
E uma das autoras que eu gosto muito, a Liz Green, que é uma inglesa, né, autora famosa, tem muitos livros, né, de astrologia. Tem muitos, Ela, inclusive, sendo reeditados exato, agora, né? lançados, traduzidos. Tem um muito recente, quer dizer, não é tão recente, ela publicou ele em inglês em 2018, mas ele foi traduzido agora pela Márcia Ferreira, que é uma astróloga brasileira, né, bastante conhecida também, que é Jung, o astrólogo. E ela faz nesse livro uma recuperação da trajetória do Jung e do interesse dele pela astrologia. Porque ele tem várias cartas, em vários trechos, né? No livro Sincronicidade, por exemplo, ele menciona a astrologia, né? Como uma das comprovações, né? Da sincronicidade, quer dizer... Aquele experimento que ele fez lá dos casais, né? Exatamente. E aí, que ele não chegou à conclusão. mas ele se baseia no estudo de outros, e aí ele fala, olha, eu não sei o que acontece aqui, mas tem alguma coisa acontecendo. Não é uma relação causal, a gente não tem aí uma relação estatística e tal, mas quando eu analiso mapas dos meus clientes, quando eu analiso o meu mapa, faz sentido. Tem coisas que batem, que dizem respeito àquelas pessoas e que, enfim, que me levam a conclusões. E aí eu acho que tem alguns trechos, assim, muitas cartas ele menciona, né, que estava com uma dificuldade, eu me lembro de uma carta específica, que ele estava com uma dificuldade na diagnose da pessoa. Certo. E aí ele não conseguia, onde é que está o complexo dessa pessoa? Onde é que está a questão dessa pessoa? E aí ele vai para a carta astrológica e tem um insight quando ele vê a carta astrológica. Ele diz, então é aqui. E aí ele começa e o tratamento se desenrola, enfim. Então, eu acho que o uso que ele fez da astrologia, que muitos terapeutas e astrólogos da linha da astrologia psicológica fazem, tem essa vantagem, vamos dizer assim, não sei se é bem uma vantagem, mas essa possibilidade, né? Eu acho que é melhor. Essa possibilidade de você ter insights sobre a psique da pessoa a partir de um desenho do céu no momento do nascimento, que é o mapa, né? O mapa natal, que a gente chama em astrologia. Agora, a gente pode pensar no mapa natal, ou na astrologia de uma forma geral, como uma abordagem oracular, porque muitas vezes o entendimento que eu tenho de escutar alguns astrólogos e tal, é de conduzir esse pensamento como se fosse uma ciência, como algo mais específico, como recortes mais precisos, né? E o oráculo, a gente tem uma ideia de uma massa caótica que traz um novo significado, que traz uma nova revelação. Como é que você particularmente vê essa questão? É interessante, né? Eu acho que tem coisas diferentes, porque, como você falou na introdução, a astrologia é uma ciência, né? Hoje a gente daria o nome de pseudociência, que eu não gosto da palavra porque é uma palavra pejorativa, né? Certo. É o que não alcançou, né? Ser ciência, exato. Mas isso é uma avaliação nossa, contemporâneos, né? De quem acredita na ciência. Sim. Então... E de que ciência estamos falando, exato. E aí, quer dizer, você está querendo aproximar a astrologia de uma ciência como a física, como a astronomia, quer dizer, então você vai ter, ou ela vai ter uma vertente talvez mais antropológica, talvez mais linguística. Tem alguns astrólogos que usam essa metáfora, dizem que a astrologia é uma linguagem. Certo. Uma linguagem simbólica, que tem muito a ver também com coisas que o Jung falou, né? Sim. Uma forma de compreensão simbólica. Mas eu acho que a questão do oráculo, ela é uma questão tradicional da astrologia, uma questão histórica. Ela foi usada como oráculo, historicamente, e aí foram se desenvolvendo técnicas de cálculo para que esse oráculo fosse cada vez mais exato, vamos dizer assim. A ponto de hoje a gente ter os computadores desenhando mapas e trazendo uma prévia não, tem serviços que te entregam... Exato. Suas previsões pro ano. Leituras de personalidade e tal, a partir de um algoritmo que desenha aquilo dali. Exatamente. A maioria dos sites trabalha com esse algoritmo, né? Faz as combinações que já são previamente desenhadas pelos astrólogos, as combinações clássicas, né? Porque se a gente pensar que são 10, 12 planetas, a depender, 12 pontos, né? A depender da leitura do que o astrólogo considera, em 12 signos, então você vai ter, né, tantas e tantas possibilidades de combinações, na verdade. Mas o lance do oráculo, eu acho que... Porque a astrologia, ela surge junto com a astronomia. Elas eram uma coisa só. Certo. E na modernidade, essas coisas se separaram. A astronomia
virou uma ciência e a astrologia virou um conhecimento oculto, né? Um Certo. conhecimento místico. Eu não gosto muito da palavra místico, porque eu acho que não tem quase nada de místico na leitura que eu faço da astrologia. Mas Certo. talvez tenha leituras que enveredem, né? Por uma questão mais espiritualista, por uma questão de karma, por exemplo, mas não é a leitura que eu costumo fazer. Sim. Agora, o oráculo vem dessa tentativa de você combinar um fenômeno da natureza externa com um fenômeno da natureza interna, né, a nós, humanos. Então, eu acho que a astrologia, quando ela surge, toda a preocupação com o cálculo, com a posição dos planetas no céu, com o eclipse, nós tivemos um, né, no sábado, com o movimento dos astros no céu, como um reflexo ou como estimuladores de processos na Terra, Certo. que obviamente vão nos afetar, porque nós estamos na Terra, nós estamos dentro do universo onde esses astros estão circulando, enfim, né, na sua infinita jornada. E agora eu acho que a questão quando há essa separação da astronomia com a astrologia, né, você vai ter um lado que se dedica ao cálculo das posições planetárias, mas uma dúvida, né, que as pessoas perguntam, como é que um planeta que está não sei quantos milhões de anos-luz vai afetar a vida deste ser humaninho específico aqui, tão pequeno, que não é ninguém, né? Tem até A memes poeirinha, sobre isso, a né? poeirinha das estrelas, né? Eu acho que essa é uma leitura bem reducionista, né? Porque que é exatamente o contrário do que o Jung estava falando quando ele fala da sincronicidade. Quer dizer, você está tentando estabelecer uma relação direta de causa e efeito entre algo que é cósmico e algo que é da esfera do humano. E é também trazer de uma forma simplista, como se o que tivesse interferência ou não fosse o planeta mesmo, uma massa sólida Exatamente. no espaço. A gravidade, e tal, a distância. né? Não é exatamente isso, mas é um arquétipo daquilo que é representado por aquele planeta. Exatamente, né? exatamente. Eu acho que o lance. Por isso que eu gosto, né? Eu gosto da imagem, né, da astrologia como uma linguagem simbólica, e eu acho que dentro da astrologia psicológica a gente vai muito por aí, porque ela é uma representação de algo que é externo, mas de algo que é interno também, ao mesmo tempo, né? Sim. Quer dizer, Que não- são as forças, são os afetos, principalmente, Exatamente, que vão se exatamente, desdobrar em exatamente, arquétipos. Né? Exatamente. Então, quer dizer, você na verdade, a sua visão do cosmos, se a gente quiser ser muito simplista, eu não acho que seja só isso, mas eu acho que também tem isso, é uma projeção nossa Sim. no cosmos, né? Então a gente vai projetar os nossos afetos, os nossos sentimentos, as nossas percepções, os nossos complexos em seres inanimados, cósmicos e que são inalcançáveis pra gente, né? A menos que alguma... Que eles não têm nem como se defender, inclusive, né? Eles estão em tão algum longe. momento a gente talvez chegue em Marte, mas, né, enfim, né, os foguetes até agora não deram muito certo. Não, e ainda que não chegue, Marte já existe Já na existe, história da exatamente. humanidade, enquanto arquétipo, enquanto Exatamente, uma força arquetípica. exatamente, há enquanto um milhares. símbolo de algo que nos diz respeito, né? Exato. Então essa leitura dos planetas como símbolos de algo que são nossos, são fenômenos internos a nós, eu acho que é a forma mais, vamos dizer assim, é a que mais faz sentido para mim nesse momento, né? Então, quando eu estou fazendo uma leitura de um mapa, eu não estou preocupada se Plutão é um planeta ou foi rebaixado a um nanoplaneta ou a um pseudoplaneta, ou ele, na verdade, não é um planeta, é um sistema de 2 planetas que giram um em torno do outro, e aí se descobriu mais outro planeta. Então, como é que fazia antes de Plutão ter sido descoberto? A energia de Plutão, ou o que nós projetamos em Plutão, já era nosso, já existia em nós muito antes de Plutão. Então aí, por exemplo, tem uma discussão entre a astrologia tradicional e a astrologia psicológica, ou a astrologia contemporânea, porque a astrologia tradicional só considera os 7 planetas visíveis. Ela vai até Saturno, que é a astrologia dos antigos. Por quê? Porque os antigos não tinham equipamentos. Não tinham telescópios, eles não enxergavam os planetas, ou todos os planetas que nós enxergamos hoje. Então você vai ter aí a descoberta de Urano no século XVIII, depois XIX, descoberta de Netuno e Plutão no século XX. Então, o que mudou? O céu mudou? Não, o céu não mudou. Plutão estava lá, Netuno estava lá. A gente vendo ou não, ele já estava lá. O que mudou é a nossa forma de olhar para este ente físico, que é um planeta,
como representante de uma determinada constelação de afetos internos a nós. Então, quer dizer, o símbolo mudou. Eu transferi coisas que antes eu via em Saturno, em Marte, às vezes em Vênus, para Urano, para Netuno, para Plutão. Então, por exemplo, Urano, tem coisas que antes os antigos consideravam que Mercúrio dizia respeito a todos aqueles fenômenos. Quando se descobre Urano, nós começamos a projetar parte daqueles fenômenos em Urano. Alivia um pouco a carga. A carga do Mercúrio, a carga do exatamente, pobre do Mercúrio, eles dividem, né? é como se eles dividissem, né? Uhum. E se a gente pensar, e é muito interessante, se a gente pensar na forma como os planetas são nomeados, desde a antiguidade, porque esses nomes não fomos nós ontem que demos, quer dizer, são nomes que vêm da mitologia greco-romana. Certo. Então, quer dizer, você já tinha esses símbolos operando muito antes da descoberta astronômica. Até porque também não foram eles que inventaram esse repertório de afetos, né? Exatamente. Eles só nominaram, colocaram dentro de uma roupagem, trouxeram aquilo a partir de um mitologema e colocaram para jogo, né? Para poder, de alguma forma, auxiliar as pessoas. É pensar também, né, Cris, que o princípio de tudo isso sempre foi auxiliar o ser humano, né? É pegar as nossas questões, as nossas dúvidas, as nossas inconsistências e tentar dar a isso um caráter mais estruturado e estruturante também, para que com essa informação você consiga manejar melhor a própria vida, né? E isso não mudou desde dessa astrologia mais arcaica até os dias de hoje. Exatamente. A ideia de olhar para o céu como um guia, quer dizer, você, obviamente, né, nas sociedades que a gente está falando, nas sociedades tradicionais de milênios atrás, você tinha nos fenômenos naturais os guias para as explicações, quer dizer, para a plantação, para todo tipo de explicação de fenômenos sociais, humanos, enfim, doenças, pestes, calamidades, etc. Então, o olhar sobre a natureza incluía a natureza externa ao nosso planeta, né? Incluía os astros, incluía a lua, incluía as estrelas, incluía uma série de posicionamentos, incluía olhar para o céu como uma representação interna nossa, né? E eu acho que com a divisão, talvez, né, entre astronomia e astrologia, tenha empobrecido um pouco essa representação, né? Porque você separa o mundo físico, material, né, os planetas com suas velocidades, massa, densidade, etc., cores, da representação simbólica, né? Sim, é o que a gente vê muito hoje também dentro de saúde mental, né? Exato. Onde muitas vezes a alma é separada do corpo, e aí você vai tentar buscar dentro do cérebro qual é a estrutura, o que é que está sendo danoso, qual é a enzima que está sobrando, qual é o hormônio que está faltando, sem compreender que essas coisas, elas estão... Como o próprio Jung dizia, né, que corpo e alma eles estavam separados epistemologicamente somente, né, que era, para estudar era legal separar para não ficar mais confuso. Que a gente não dá conta, né, exatamente, de estudar tudo junto, né? Mas que, na sua essência, uma coisa fala da outra o tempo todo, né? Sim. E é interessante porque essas separações que vão sendo feitas, e que a especialização é uma característica da modernidade, né? Então você separa os campos de conhecimento. Mas você tem hoje, eu acho, um movimento, hoje eu digo contemporaneamente, século XXI, um movimento de retorno também. Porque se você for olhar, por exemplo, as pesquisas da neurobiologia, né? Se você for ver, por exemplo, um cara como o Siddhartha Ribeiro, que é um neurocientista, né, consagrado no Brasil, ele vai falar basicamente de estruturas que vão ter interferências de processos psicológicos, processos afetivos, emocionais, e eles estão conseguindo, de alguma forma, levar isso em conta na pesquisa e biológica, perceber que tem uma relação, quer dizer... E que muitos das falas que foram supostamente superadas pela ciência, né? Aquela fala de que a ciência é moderna e ela sabe mais do que os conhecimentos tradicionais, que isso é uma falácia. Exatamente, né? Se a gente vê a pesquisa sobre os psicotrópicos, por exemplo, né? A pesquisa sobre a ayahuasca, os efeitos da ayahuasca, você tem uma dimensão psicológica, emocional, afetiva, impressionante dentro do fenômeno. E aí você vai estudar isso neurobiologicamente, quimicamente, e você comprova que o afeto, que a questão do ritual, interfere na forma como o processo é vivenciado. Porque nós não somos separados.
Sim. né? A representação simbólica vai afetar como nós sentimos, como nós pensamos, como nós vivenciamos o mundo, né? Na verdade, a gente faz um grande esforço para separar e depois fica cindido e sofrendo um bocado para conseguir juntar Aí de tem novo. que fazer um puto esforço para Juntar juntar de novamente, E exatamente. quando junta de novo, fica naquela inconsistência de será que eu juntei certo? Será Exato, que eu juntei exato, errado? Né? exato. Eu vejo que tem uma ansiedade em alguns astrólogos de quererem comprovar cientificamente, sobre os moldes da ciência causal, Uhum. que a astrologia tem efeitos. Ô, gente. E eu digo, gente, tem 5.000 anos que nós estamos falando cotidianamente dos efeitos da astrologia. Então, assim, se a pessoa precisa achar que tem um peso gravitacional de Urano sob a massa e a velocidade, tudo bem, é a explicação que ela vai querer dar. Para mim, a projeção do afeto em Urano basta como explicação. Uhum. Né? Então, ver Urano como um símbolo de algo que ocorre dentro de nós, de processos que são nossos, né, internos ao humano, é suficiente para minha explicação. Eu não preciso considerar a massa do planeta ou a distância que ele está de nós, se ele emite radiação, que tipo de radiação ele emite. Então eu vejo que tem uma ansiedade de tentar se conformar ao molde da ciência moderna, inclusive por parte de astrólogos, sabe? Que não é só da astrologia, não é só da psicologia. As ciências humanas, em geral, têm essa dificuldade, né? De quererem se moldar no formato das ciências naturais e estatísticas. Mas e no fundo, né, no fundo, quantitativas. Cris, essa ansiedade é uma ansiedade do ego, né? De querer dizer que ele vai nominar exato. algo que ele pariu aquilo que ele nominou, né? Uhum. De fazer com que, por um conhecimento que ele constrói, que de alguma forma aquilo vai estar dominado, que aquilo vai estar sob uma égide, né, do conhecimento, porque eu produzi um conhecimento, Exato. sendo que não existe Exato. conhecimento produzido. Exatamente, né? Exatamente. E eu acho que essa ansiedade de exatidão, ela vem muito desse uso oracular que foi feito historicamente da astrologia. Quer dizer, você tem aí, né, relatos importantes de reis, né, rainhas que tinham astrólogos de confiança. E imagina você ser o astrólogo do rei e errar o cálculo e dizer, não, majestade, vai dar tudo certo nessa invasão. E aí o cara perde a invasão. Acabou sua vida de astrólogo, acabou sua vida, né? Você vai ser morto. Então, quer dizer, vou calcular muito certo, com muita exatidão, para que nada dê errado. Vou levar todas as variáveis em consideração, etc. Então, tem aí uma ansiedade também, né? De previsão, né? De controle do futuro, na verdade, né? Agora, esse excesso de controle, essa tentativa de cálculo, de tentar buscar uma estrutura minuciosa, que seja muito bem estruturada, que uma coisa comprove outra e tal, isso também pode afastar uma parte importante dentro desse processo, que é a sensibilidade também do astrólogo, né? Sim. De saber Sim. Se deixar conduzir também pela sua própria percepção, pela sua sensibilidade, né? Sim, eu acho que na minha prática tem muito isso. Quando eu comecei, e eu acho que, não sei se todos os astrólogos, mas uma boa parte dos meus colegas, né, das pessoas que eu conheço, que começaram a atender na mesma época que eu, enfim, meus colegas que fizeram o mesmo curso que eu, você tem essa ansiedade no início de mostrar que você domina a linguagem, que você sabe todas as possibilidades de sentido conectadas àquele arquétipo, que é absolutamente impossível. Exato, impossível. Sim. Mas você quer, né, tentar abarcar todas as possibilidades e mostrar uma determinada exatidão, né? Para você também ganhar a confiança do cliente, tipo, pô, essa pessoa entende alguma coisa do riscado também, não, né? Não tá só aqui na sensibilidade, sentindo, até porque é um tipo de conhecimento que se ancora em cálculo, por um lado, né? Você calcula graus, você calcula aspectos. Então, a partir de tantos graus, não está mais em aspecto. Então, veja, né? Historicamente se construiu algo, um tipo de conhecimento tradicional que, mais do que uma simples representação, é uma representação feita com um determinado método. Certo. Ela não é uma representação aleatória, eu só vou sentir, né, qual é a energia do lugar. Não. Quer dizer, você tem determinadas questões que vão ser
calculadas Sim. para a pessoa. Então, E que vão trazer apontamentos firmes, né? exato. Vamos dizer assim, a ideia é que haja uma certa exatidão no processo, né? Não é Ou uma previsibilidade. uma previsibilidade, é uma forma de conhecimento que seja manejável, né? Como uma linguagem, você tem determinadas possibilidades de combinações, Certo. né? Mas não é só isso. Isso é uma parte importante e eu acho que no treinamento, né, quando a gente aprende, como qualquer linguagem, a gente fica muito preocupado com a forma, como é que essas combinações vão se dar, que letra que eu combino com qual letra, como que eu vou desenhar essa letra, como que eu vou apresentar isso, e aos poucos você vai percebendo as outras nuances, né? Que são representações afetivas, que são Sim. representações simbólicas e projeções que a pessoa coloca sobre você, enquanto Sim. astrólogo, como qualquer terapeuta, né? Como Sim. qualquer tipo de terapia, mas também projeções que a pessoa coloca naqueles elementos. Certo. Porque ela vai projetar determinados conteúdos no Mercúrio que não são os mesmos conteúdos que eu projeto. E a beleza da astrologia está aí, porque a astrologia já te diz isso. Ela já te mostra que a sua projeção não vai ser igual a do outro. Porque você tem Mercúrio em algum outro posicionamento que é diferente Aí do entra outro. aquela história de, mas nasceram no mesmo dia, no mesmo hospital, na mesma cidade, Exato. em salas de parto diferentes, mas e por que fulano é assim e Exato. ciclano é assado? Ou, por exemplo, a discussão dos gêmeos. A discussão dos gêmeos é uma coisa que mobiliza demais. Claro que, antigamente, você não tinha gêmeos que nasciam exatamente ao mesmo tempo. Você tinha ali um tempinho entre um e outro, que já produziam algum tipo de diferença. Mas hoje, com cesariana, você tem crianças que nascem com 1 minuto de diferença. Sim. Tira um, tira outro. Qual é a diferença desse mapa? É um mapa idêntico praticamente. Ele é praticamente idêntico. Então, como é que você vai fazer uma leitura para gêmeos, né? E já me aconteceu isso, as pessoas faz aí a leitura, mas são gêmeos. Eu digo, bom, você pode imaginar que o mapa é um dos lados do triângulo, né? Você tem um mapa aqui, algum tipo de predisposição energética, vamos falar assim. Mas você tem o que a pessoa vai fazer com aquilo e você vai ter o background, quer dizer, a sociedade, a época, a família, a posição social que aquela pessoa ocupa, quer dizer, você não vai... A pessoa não saiu do seu sistema, do seu ambiente para praticar o mapa, para colocar o mapa em ação. Não, o mapa vai ser colocado em ação sob todas as condições que todos nós estamos sujeitos no o universo, mapa ele vai né? ter que caber na vida e não o contrário, né? Exato. E eu acho que a ansiedade de exatidão, ela leva muitos clientes a quererem uma leitura que é impossível de ser dada. Que é uma leitura, e já me aconteceu, né, da pessoa perguntar, tá, mas então, para esse ano agora, você acha que eu devo casar ou você acha que eu foco mais na carreira? E eu... Uai, o seu mapa não está dizendo aonde você tem que investir mais energia. Ele pode dizer assim, olha, tem uma energia aqui de abundância na área profissional. E talvez essa energia aqui na área de relacionamentos você possa sentir como uma restrição. Mas eu também não sei, ela é necessariamente uma energia de restrição? Quando a gente fala, por exemplo, de quadratura. Quadratura é um negócio que assusta muito, né? Quem gosta de astrologia, quem vai fazer um mapa, nossa, é uma quadratura. Que é o que, minha senhora me explica? Então, uma quadratura é um ângulo de 90 graus entre dois pontos do mapa. Geralmente, 2 planetas, mas pode ser entre o planeta e um ângulo, né, do seu mapa. Um signo, uma casa, enfim. E aí a quadratura, por ser um quadrado, por ser uma ponta, ela te traz o quê? Uma tensão, né? Quer dizer, você tem aqui um olhando para lá e o outro olhando para cá. Certo. Vão ter que achar alguma forma de convivência. Então a gente costuma dizer que na astrologia psicológica a quadratura ela é um aspecto dinâmico, porque você vai ter que achar alguma solução para aquelas energias que estão em tensão. Seria tipo um desafio. Algumas pessoas vão ler como um desafio, outras vão ler como uma dificuldade, outras vão ler como uma catástrofe. Estão em quadratura, ou seja, vai acontecer uma catástrofe. É uma tensão, efetivamente uma tensão na vida, um conflito, ele pode ser resolvido de muitas maneiras. Não, e geralmente é a partir dos conflitos que a gente vai ter desenvolvimento também. Todo desenvolvimento ele parte de um ponto de crise, né? De fricção, né? De atrito. Quer dizer, se você não tem atrito, tá tudo certo. Então, por outro lado, quando você vê um trígono, que é um aspecto, né, de
de 60 graus, que é mais fácil, sextil é de 60 graus, enfim, você vai ter facilidade. Beleza, você vai ter facilidade, mas a facilidade necessariamente é boa? Uhum. São questões, e aí as pessoas vêm com uma ideia muito maniqueísta, às vezes, né, da ferramenta. Porque eu acho que a astrologia, ela é uma ferramenta de autoconhecimento, basicamente. Ela te possibilita ampliar o seu leque de representações sobre você próprio. E sobre, por exemplo, os seus relacionamentos. A forma como você se relaciona com o seu trabalho, com a sua rotina, com a sua família de origem, com as suas criações, com as suas parcerias, com o mundo, com os grupos dos quais você participa e com o seu próprio inconsciente. Sim. Então, você vai ter diferentes formas de ler esses aspectos. Uma quadratura necessariamente não será algo ruim. Ela vai, talvez, necessitar de algum tipo de esforço, de algum tipo de trabalho para que aquilo se solucione de alguma forma razoável, interessante, produtiva, às vezes até graciosa, por que não? Uhum. Mas se você tem uma leitura muito determinista da astrologia, que eu acho que é uma decorrência do fato de milenarmente ela ter sido vista como uma ciência, Sim. ela deixa de ser vista como uma ciência muito recentemente na história da humanidade, se a gente pensar, 200, né, 300 anos, traz esse peso, né? Então as pessoas ficam, meu Deus, Mercúrio está retrógrado, eu não posso assinar contrato, eu tenho que me mudar, mas eu não posso me mudar porque se eu alugar um apartamento vai dar um problema. Eu vou adiar minha viagem porque se eu pegar um avião vai cair. É uma forma muito limitada, eu acho, de perceber o conhecimento astrológico. Mas você atribui isso a um distanciamento da ciência. Mas a gente também pode pensar que o mundo está muito assim, né? Esse talvez seja um novo paradigma da humanidade sim, também, sim. né? Reflexo do nosso tempo, né? Reflexo do nosso tempo, que é extremamente ansioso, extremamente objetivo em relação a resultados. Exato. Aquilo que não tem resultado deve ser abandonado e deve se partir para uma próxima. E resultados imediatos. Exato. Né? Esse imediatismo voraz que vai fazendo com que as Sim. pessoas queiram respostas muito... Sim. Primeiro, respostas que não partam dela. Exato. Né? Elas querem respostas, elas querem a transferência a projeção total. A projeção para algo que possa me responder, para que eu me isente dessa responsabilidade. Exatamente. E esse algo tem que ser preciso, eficaz, exato, né? Eu acho que sim. E essa projeção é muito engraçada. Eu sempre falo, né? Porque aí meus amigos, pessoas, né, que já fizeram mapa comigo, vêm dizer, você viu que tá rolando uma quadratura, estamos mesmo, né, nessa semana, enfim, desde a semana passada, uma quadratura do Sol com Plutão. Sim, todo ano rola, 2, né, porque o Sol vai fazer quadratura. Pois é, mas essa quadratura está terrível, estou sentindo. Tudo bem, claro, a pessoa pode estar sentindo, mas a necessidade de atribuir ao Sol e a Plutão qualquer efeito sobre a própria vida e não sobre a forma como ela própria maneja essas energias, às vezes. E tem uma outra coisa, saber também ajuda a sentir, né? Se eu sei talvez, que tá rolando uma quadratura... às vezes tem até uma predisposição, né? Então agora eu vou ficar muito tensa, aquilo, né? É o pensamento fixo que te leva àquela situação, né? Quanto mais eu evito, mais eu caminho na direção, né, do acontecimento. E efetivamente, às vezes, acontecem mesmo coisas ruins, coisas desagradáveis, conflitos, enfim, tragédias nas vidas das pessoas, mas eu não acho que você também pode ser determinista ao ponto de projetar aquilo tanto num ente externo, qualquer que seja, né? Então, a culpa é do meu pai e da minha mãe que fizeram isso comigo quando eu era criança, a culpa é, mas é porque eu tenho Saturno na casa 4. Então, Saturno na casa 4, eu sabia. Como é que a gente vai fazer para tirar Saturno essa diferença. O problema é esse, o Saturno tá na sua casa 4, ele vai ficar pro resto da sua vida. Você nasceu, ele estava ali. Então, assim, esse posicionamento você não vai poder mudar. O que você pode mudar é a forma como você lida com isso. Então, quer dizer, o trabalho da astrologia, eu acho que tem muito mais a ver com essa questão do autoconhecimento. Qual é a minha propensão? Quais são os meus... Onde é que eu posso me enganchar? Onde é que é muito fácil que eu me enganche em processos conflituosos? Sim. Isso você consegue ver na leitura do mapa. Onde que eu tenho uma super facilidade, isso para mim
vai ser uma habilidade muito concreta, eu posso aplicar na minha vida. Isso você pode ver no mapa. Agora, a pessoa vai aplicar isso? E a pessoa que nunca fez o mapa, que nem sabe daquilo? Então, assim, você vai ter astrólogos de uma linha mais tradicional que vão dizer, não, mas a pessoa, ela vai. E, efetivamente, em alguma medida, mesmo quando a gente não tem conhecimento da nossa representação simbólica e dos nossos complexos, eles estão atuando. Sim. Então, se você fez ou não fez o seu mapa, se você conhece ou não conhece seu mapa está lá. Você tem essa predisposição, essa herança, se a gente quiser usar essa palavra, né? Sim. Essa herança cósmica, talvez. E ela, independente do que você vai fazer com ela, de alguma forma ela vai se manifestar. Agora, você ter conhecimento daquilo talvez te ajude a ampliar as formas como isso pode se manifestar. Eu sempre gosto de dizer, olha, o mapa pensa num mapa de uma cidade. Eu não conheço uma cidade, fui para aquela cidade e tem um mapa. Se eu não tenho um mapa, como é que eu vou me movimentar naquela cidade? A esmo. Vou perguntar aqui, vou perguntar ali, onde é que fica, mas eu vou ter um pouco de dificuldade, talvez. Sim. Aí eu vou pegar um aplicativo, o aplicativo pode ir por onde ele quiser, eu não sei, o aplicativo vai me largar no lugar, e eu não sei quanto é que foi a corrida, eu não sei se ele fez o melhor caminho, enfim, né? Eu vou ficar à mercê daqueles que conhecem a cidade. Se eu conheço minimamente, e estou num momento que tem uma avenida que está muito congestionada, eu lembro, mas olha só, aqui está congestionado, está dando problema. Mas tem aquele atalhozinho, se eu entrar aqui nessa rua e pegar aquela outra, talvez eu consiga chegar mais rápido ali. Então eu acho que o mapa natal tem essa mesma dinâmica. Pô, eu sei que eu tenho isso aqui, que isso aqui vai me custar. Beleza, como é que eu posso então achar uma possibilidade aqui que me ajude a lidar com isso, que isso seja menos penoso? Sim. Não vai ficar fácil, Certo. mas que ferramental eu tenho internamente que me ajuda a lidar com isso? E eu acho que isso é uma das coisas mais interessantes que acontece na leitura, né? Quando você apresenta uma possibilidade que a pessoa não tinha parado para pensar, que ela não tinha se dado conta. Às vezes ela já usa aquilo, mas ela não tinha racionalizado sobre aquilo. Então, quando você fala lá, nossa, eu sempre faço isso e achava que... E todo mundo me criticava, me dizia, mas é uma possibilidade para ti. Aquilo dá um conforto, sabe? A pessoa diz, nossa, olha só, então tá, tem uma possibilidade, eu não estava louca de fazer isso. Tinha essa possibilidade, eu já estava utilizando, e efetivamente é um atalho. Que bacana. Então eu me lembro sempre de uma consulta que eu fiz com uma cliente, e eu comecei a fazer uma leitura de asteroides. Agora porque eu estudo, né, a relação do feminino com o masculino, e aí incluí algumas leituras de asteroides, que são uma leitura, assim, uma segunda etapa, um aprofundamento, não é na primeira consulta que você faz aquela leitura, etc. Mas essa colega também é terapeuta, ela já tinha feito mais de uma consulta comigo, e aí falamos de asteroides. E aí eu falei de Palas. Palas, Atena, né? A deusa da sabedoria, enfim, né? Minerva, né? Deusa da justiça, da ação, né? Uma brilhante estrategista, né? A mitologia, né, conta que era uma brilhante estrategista de guerra e nasceu da cabeça de Zeus, ou seja, né, a filha do pai, a filha racional, né, da cabeça. E era um aspecto pronunciado na carta dela. Aí eu falei, interessante, tu tem aqui. E ela fez uma cara de alívio, porque ela disse, nossa, eu sempre achei que isso era um defeito meu, que eu era muito masculina, por ser tão estrategista, por ter esse pensamento, por prever, por ter cuidado na minha movimentação, principalmente, né, em questões relacionadas ao trabalho e tudo. Eu sempre fui acusada de ser muito fria, calculista, maquiavélica às vezes. Eu disse pra ela, mas Palas Atena. Você disse, também. É verdade, você é mesmo. também foi acusada disso. Mas veja, não é uma energia que só pertence ao masculino, e mais ainda, né? Dentro da nossa lógica binária de sociedades tradicionais, que você vai atribuir o masculino aos homens e o feminino às mulheres. Porque nós temos as duas energias, que é uma coisa que o Jung já fala, né? Que outros antes dele, o Tao, e enfim, né? Várias outras filosofias falam, nós temos as duas energias em nós. Homens e mulheres, né? Não homens e não mulheres, enfim, como que você se classifique.
o feminino e o masculino nesse sentido, a energia da ação e a energia da recepção, se a gente pensar nos termos do Tao, né? Sim. Eles fazem parte de nós. Então, para ela, foi reconfortante ter um arquétipo feminino que falasse dessa energia. Porque, geralmente, os arquétipos que se relacionam a esse tipo de energia são arquétipos do masculino. E isso é o princípio da sincronicidade. Isso que você está descrevendo é o que o Jung trata como sincronicidade, né? Que é daquele movimento que é capaz de gerar um novo sentido, de reorientar a pessoa para novas condições, para novas possibilidades que até então ela não se dava conta. Né? Porque ela se recriminava, ela se culpava por ser dessa forma. E se eu apresento... E aí, essa é a ideia também da expansão da leitura, né? Com os asteroides, que são arquétipos do feminino, porque são relacionados às deusas, né? Não à toa foram descobertos depois, né? Então, foram nomeados depois que os planetas e receberam os nomes das deusas olimpianas, né? Os primeiros deles, né? Ceres, Juno, Palas Atena, Vesta. Menina, eu morria agora e eu não sabia nem que existia isso. Pois é, existe. E aí, quando você faz essa leitura, principalmente para mulheres, você incrementa, você sai do padrão patriarcal, né? Um pouco, de que dá uma primazia, né, para as figuras masculinas da mitologia, né? É porque só a Lua, né? Só a Lua, né? Você tem dentro do sistema tradicional somente a Lua para carregar o feminino para carregar o feminino e Vênus, né? Afrodite, e Vênus também, então, assim, no panteão tradicional, você tem 2 arquétipos relacionados a figuras femininas. E uma série de arquétipos relacionados a deuses. Claro que os deuses, né, as figuras mitológicas, elas são muito mais complexas do que feminino e masculino. Eles já carregam essa ambiguidade neles. Mas vamos combinar que tem um outro peso você trazer uma figura feminina que se representa simbolicamente como um feminino, né? Como uma mulher, né? E tem um quê de uma hegemonia impositiva do machismo. Não, é lógico. São culturas patriarcais, né? Nossa tradição greco-romana, judaico-cristã, são todas culturas patriarcais que dão uma primazia, né? Para o masculino. O masculino relacionado ao espírito, enquanto o feminino é relacionado ao corpo, né? A baixeza, né? Do corpo, né? Das nossas reações, né? Enfim, materiais, né, e não desejadas, enquanto o espírito, né, mira no alto, é o divino e tal. Sim. Então, quando você inclui deusas na leitura, né, eu acho que elas conseguem corporificar melhor a representação do feminino. Sim. E para essa cliente foi incrível, assim, o processo dela se reconhecer naquilo. E dizer, se tinha Palas Atena que fazia isso, por que eu não posso me conectar com essa energia também, sendo uma mulher? Isso não é só dos homens, né? E esse é o grande barato da leitura arquetípica, né? É de você perceber, de você conhecer mitos, de você lidar com os mitos, com os deuses e as deusas de diferentes... até mesmo contos de fada. Sim. É de você perceber que você não está sozinho, né? Exato. Que, assim, aquilo, sabe o que te faz sofrer? Pois é, olha, isso faz gente sofrer. Afrodite já sofreu disso. E se ela sofreu, quem somos nós para não sofrer disso? Ou nos culparmos quando a gente sofre disso, né? Então, eu acho que a representação externa nos planetas, que são representações dos deuses, que corporificam essas energias, ela também serve para a gente se reconhecer fora, né? Que é o mecanismo mesmo do autoconhecimento. Quer dizer, eu preciso, talvez, dessa âncora material, porque é assim que nós somos feitos, né? Sim. Na matéria, né? Então, eu preciso de uma âncora material que dê algum contorno para esse afeto. Até porque essas coisas são grandiosas demais, né? Quando a gente pensa no arquétipo, o arquétipo ele é intangível. Exato. O que a gente vai conseguir acessar do arquétipo são só representações dele. Só né? as imagens. Por isso que talvez esse exercício de querer dominar a astrologia por uma técnica precisa e tal, ela seja tão inconsistente. Quanto mais você tenta, mais fracassa. Mais falha, mais fracassa, exatamente. Porque você vai chegar num lugar onde você não vai acessar. Exatamente. Mas você vai sentir aquela presença, né? Você vai sentir aquilo se representa, aquilo se faz.
Exato, de alguma forma. exato. Né? E é muito interessante, né? Porque a gente tem aí uma infinidade de material astrológico sendo produzido, né? Na internet, memes e vídeos e tal. E sempre alguém compartilha, né? A gente que é astrólogo, sempre alguém compartilha. Olha só, me lembrei de ti. E aí tá lá, né? O povo, não, porque esse Mercúrio retrógrado acabou com a minha vida. E agora, meu Deus, Marte tá retrógrado, Vênus tá retrógrado, não sei quantos planetas estão retrógrados. E eu digo, não, coloca a culpa no planetinha. O planetinha tá lá, na dele, rodando, a vida é dele. Não coloca a culpa do que você vai fazer aqui, nesse plano, no planetinha. Tá lá Vênus estendendo roupa no varal, ela para, meu Deus, acabei com a tudo. vida dos Não, humanos. tá na hora de ir lá interferir na vida Né? de ciclano. Olha só, vamos retornar. Né? Então, assim, porque a simbologia tem isso, né? Claro, eu acho que esse é um exercício que os antigos também faziam, né? Porque as mitologias, para hoje, para nós, elas parecem histórias. Mas elas não eram vistas como histórias para eles, elas eram vividas, né? O cara tinha uma lareira no meio da casa para honrar Vesta, porque senão aquela casa não seria, né, uma casa digna e a deusa não estaria presente ali. Então, quer dizer, você tinha uma presença maior. Eu acho que a astrologia, ela traz essa tradição para essa nossa contemporaneidade super desconectada, né, da psique, super desconectada do espiritual. Quer dizer, ela corporifica novamente, né, esses arquétipos pra gente. Então, assim, a gente brinca, mas eu acho interessante o movimento das pessoas dizerem, ai, Vênus, odeio. E aí as pessoas falam, nossa, não gosto de Saturno. Teve uma cliente que veio esses dias e aí falamos de Saturno e ela, eu vou te falar bem sinceramente. A única coisa que eu não gostei foi desse Saturno. Eu disse, mas Saturno é legal. Saturno é massa. Eu gosto de Saturno. E ela, como que tu gosta de Saturno? Por que tu gosta de Saturno? E a gente começou a falar de Saturno como se Saturno tivesse sentado no sofá do nosso lado. Mas Saturno na é um verdade, professor. não, né? Na verdade, como se Saturno tivesse sentado na casa da vizinha, porque se ele tivesse sentado lá, ela não teria falado tão mal dele. Não, exato. No seu trono, lá no céu, né? Sem poder nos ouvir. Então eu disse, mas olha só, Saturno, não sei o quê. Só que assim, eu acho que a imagética que a gente traz, né? Com a mitologia conectada aos planetas. Então, claro que vai ter pessoas que vão se conectar mais à imagem física dos planetas. Sim. Urano é azul, ele gira ao contrário, que interessante. Marte é mais avermelhado, por quê? Porque tem enxofre. Não interessa. Ou então ela tá com o deus Ares lá, tradicional, de armadura, no campo de batalha na sua cabeça. Beleza. A imagem que ela vai mobilizar para trazer o arquétipo para mais perto não é o essencial. Mas eu acho que o essencial é exatamente esse exercício de corporificar o arquétipo de alguma forma, para que ele seja manejável de algum jeito. Essa imagem arquetípica seja manejável de algum jeito, né? Claro que o arquétipo a gente não maneja, né? Enfim, ele não é nosso, mas ele nos tem, né? Como diz o Jung dos complexos, né? Não somos nós que temos, né? Mas eu acho que essa imagem, ela facilita, né? O nosso contato com esse conteúdo que é tão disruptivo, que é tão dolorido para a gente entrar em contato, né? E trazer isso para um corpo, psicologicamente, também tem uma função esplêndida. Sim. Porque quando eu trago aquilo para um corpo, eu consigo me relacionar com aquilo. Exato. Né? Eu não vou ter uma cola com aquilo a ponto de achar que aquilo sou eu. Exato. Então, Exato. trazer aquilo com o corpo, aquilo de alguma forma se desloca desse lugar de controle dentro de mim e passa a assumir um lugar com mais facilidade de manejo. Como você disse, a gente não vai conseguir tirar um do lugar e colocar outro, mas você conseguindo se relacionar com eles, você consegue também fazer negociações que são negociações mais saudáveis para si mesmo. Exatamente. Né? E eu acho que a previsão também tem uma outra coisa, né? Quando a gente fala dos trânsitos, das técnicas, né? Porque a astrologia tem um monte de técnicas de previsões, né? De predição. Então você vai ter progressões, que seria uma técnica de predição mais interna de cada um de nós, o trânsito, que vai afetar mais coletivamente, etc. Aquilo, de certa forma, dá uma esperança para a pessoa. Olha só, você está com essa dificuldade, mas veja, tem esse trânsito aqui, e isso aqui é um ciclo. Isso também
alivia em algum momento. Aí você pega Tá aquele muito ciclo, ruim ó, agora. você tá num ciclo, mas é um ciclo que dura só 9 anos. Tem uns que duram 20. Mas assim, aí também vai da sua sensibilidade, né? Se a pessoa estiver muito mal, você não vai entrar nesse detalhe. Você vai dizer, não, mas vai acabar. É uma fase. Você vai passar por ele. Porque eu acho que também tem essa... A gente brinca, né? Mas eu acho que essa é uma função importante Uhum. de auxiliar a pessoa, né? A lidar com as suas dificuldades, com os seus conteúdos que são incômodos, dolorosos, né? Problemáticos, mas também mostrar para ela que tem soluções, que tem saídas, Sim. que as possibilidades existem e que ela... Que é a mesma coisa da qualquer terapia, né? Sim, Que você tem que tem trabalhar a serviço do outro. E que você tem um suporte, de algum jeito, você tem um suporte que vai te levar por esse processo, né? Uhum. E eu acho que isso, não só na minha prática com as pessoas que eu atendo, mas internamente, para mim, a astrologia também foi de muito suporte nos meus processos. Tem sido, né? Porque é como o terapeuta, né? Ele se olha e faz supervisão e faz terapia também. O astrólogo fica o tempo inteiro olhando para o próprio mapa, né? Tem um trânsito, a gente vai lá e a primeira coisa que a gente faz é olhar no próprio mapa onde é que aquilo tá pegando, né? Certo. Isso aqui vai ser a energia que vai falar do quê? Vai falar que, então vai pegar alguma coisa, então isso aqui foi aquela situação que aconteceu, já estava... A gente faz essa leitura constante, né? Que é uma forma de você conseguir fazer esse suporte. Mas, Cris, acontece com vocês, astrólogos, o que acontece conosco, terapeutas, psicoterapeutas, ou conosco, tarólogos, que também acumulam essa função, o ponto cego também se apresenta para vocês? Claro, sim. Tem questões que você vai voltar sempre, porque elas ficam é aquilo que fica te cutucando, né? Você diz, não, e de mas não simplesmente não acredito enxergar aquilo na carta. Acho que sim. De você submeter a sua carta para uma outra pessoa e a pessoa falar isso aqui. Sim. Aí você fala, nossa, eu nem tinha visto que isso estava aqui. Todas as leituras que eu já fiz com astrólogos, vários em coletivas, em aula, enfim, toda oportunidade que eu tenho, eu aproveito, porque sempre aparece uma coisa assim que você diz, eu nunca tinha pensado nisso. Sempre é uma nova possibilidade. Esse que é o barato mesmo, né? Quando colegas, assim, astrólogo tem essa mania, né? Tem uns grupos de astrólogos, e aí um fala, olha, isso aqui tá pegando muito, o outro, mas olha só, na sua carta tá rolando isso aqui, não sei o que, você já viu? A gente Vocês fazem essa roda de devassa. É uma roda de devassa. Todo mundo compartilha os mapas. Isso aí é sempre assim. Aí gente, tô com essa dificuldade. E às vezes a gente pede mesmo. É quase como fazer uma reunião pelado, né? Terapia de grupo mesmo, né? Às vezes a gente fala, meu Deus, tô com esse trânsito, não sei o que tá acontecendo. Gente, alguém me dá uma luz? Joga na roda. O que vocês acham desse trânsito? Tá tão ruim. Então, tem isso, tem aquilo, mas olha só, tem esse outro potencial. Sim, eu acho que o ponto cego, ele é normal, todos nós temos, né? Porque é difícil, porque tem coisa que a gente vai projetar nos outros mesmo, e né? tem um olhar que é um olhar egóico. Por mais que você tenha um conhecimento, por mais que você tenha disponibilidade, boa vontade, mas a interpretação é o que Painho também dizia, né? Que o grande problema de falar de saúde mental é porque é uma mente olhando para outra. Não tem como não passar por um filtro, que é um filtro que já está altamente comprometido. Seu próprio enquadramento, né? Quer dizer, um dos exercícios que são mais difíceis é quando você faz uma leitura para um cliente que tem uma carta muito diferente da sua, no sentido de ter muitas oposições com a sua. Então, assim, você olha daqui e a pessoa olha de lá. Certo. E aí, quando você vai apresentar, às vezes a gente fica pensando, como é que eu apresento para essa pessoa? E isso que eu tô vendo daqui, porque é daqui que eu enxergo, só que pela própria carta, eu sei que a visão dela vai ser completamente diferente. Certo. Então, como é que eu vou chegar num ponto, né, mínimo em comum para que faça sentido para ela também? Às vezes, é óbvio que esse é um exercício, a gente tenta, mas eu não tenho nenhuma expectativa de que a gente consiga 100%, né? E aí, Lacan, né? Você fala, o que o outro escuta depende da configuração dele também, né? Em alguma medida, a gente pode perceber que isso vai ser complexo durante a consulta, mas
Nunca é. fight. Rola. Rola. Rola às vezes umas... Rola, acho que no mesmo sentido que rola na terapia, né? Rola defensividade, rola irritação, rola uma incompreensão, às vezes, que é isso. Aí você vê que você falou e a pessoa tá ali. E você vê pela expressão da pessoa que ela não conseguiu, aquilo não fez sentido para ela. Aí você reformula, né? Quer dizer, aí você tenta achar outro jeito de falar, rola. E rola, você desagrada a pessoa. Né? Rola. E isso já aconteceu comigo sendo consultada, né? A consulente, ou fazendo a consulta, né? Então, assim, já aconteceu de eu me irritar com uma leitura que fizeram. Pô, sério isso? Você tá de sacanagem comigo que isso aí tá no meu mapa, a pessoa. Aí ela foi estudar Jung e ela descobriu que se irritou porque tinha alguma coisa ali, né? Poder... Lógico, aí você, tá no meu mapa, desculpa, obrigada, recolhe. Ok, você me ajudou a ver isso. Mas sim, né? Como coisas incríveis que as pessoas te falam, você diz, nossa, só tu tá vendo que isso aqui é um talento que você fica... Olhei 8 milhões de vezes esse mapa, nunca vi esse talento aqui. E a pessoa, não, mas olha só, por conta desse aspecto e tal. Caraca, é mesmo, tenho esse talento. Eu tô usando esse talento? Eu nem tinha me dado conta e não, né? Nem sabia que existia esse talento, nunca aproveitei esse talento, talvez. Eu acho que rola as duas coisas, assim. Mas a coisa do ponto cego eu acho interessante, sabe? Porque... Algumas pessoas mais místicas vão dizer que é a lei da atração, né? Que você vai atrair os clientes que você precisa ter, né? De alguma forma, eu acho que isso é verdade em todos os casos. Mas eu acho que, às vezes, também, os clientes que chegam são aqueles que vão te mostrar o teu ponto cego, sabe? Então... em relação a isso, Cris, eu tenho uma experiência. Eu várias vezes... Agora tem tempo que eu não vou, mas eu fiquei muito tempo indo para São Paulo para fazer atendimento de tarô. E eu fazia atendimentos, assim, maratonas. 500 atendimentos. 500 atendimentos em 3 dias. Nossa Senhora. E uma experiência que vinha muito para mim é que a gente tem 78 cartas no tarô e, às vezes, a mesma carta vinha em 40% das consultas. Exato. Aquela carta que mal vinha, sabe? Que nem lembrava mais que ela existia. E ela aparecia. Eu comecei a, quando voltar, eu tenho o hábito de registrar os jogos, e aí eu saía fazendo uma contabilidade das cartas que surgiam. Estatística, né? Mas estatística no modo João, sem preparo para a estatística. Mas eu saía catando lá quais eram as cartas que mais tinham saído e eu colocava, óbvio que não numa sistematização de um jogo, não numa mesa de jogo, mas eu colocava numa mesa, para mim. Né? Justamente para eu poder tentar entender quais daqueles aspectos falavam também de mim. Sim. Porque, assim, é quase como uma conjunção onde as coisas, se elas estão convergindo tanto, e naquele momento eu sou um instrumento de transferir um conhecimento, eu acho que esse conhecimento também me serve. Com certeza. Sempre me servia. Com certeza. E sempre me servia a contragosto, quero dizer. O problema é esse, é que não é agradável. Não é. E aí, lá pelas tantas, você começa a ver, tem astrólogos que vão para uma linha, por exemplo, empresarial, profissional e tal, de, né, orientação vocacional quase. Isso, na minha realidade, não é uma coisa que aparece muito, sabe? Às vezes aparece alguém que está com uma questão profissional, mas não é isso que você falou, 60% das consultas vão trazer questões de relacionamentos afetivos. Eu comecei a achar aquilo esquisito, né? Você olha, mas por quê? Chamada a cobrar. Pois é. Exatamente. Então, você pode atender, ou você pode não atender, mas se você não atender, eu vou continuar te ligando até o fim da sua vida. Aí você, cara, não é possível. E as pessoas com histórias, né? Porque aí na consulta, né, as pessoas contam, enfim, das suas vidas, enfim, claro,
o que elas querem, né? Te trazer, compartilhar contigo. Mas aí histórias assim que iam se repetindo, né? Aí quando aparece uma repetição, a gente já sabe, né? A gente vai fazendo treinamento, vai lendo, opa, apareceu isso de novo? Opa, essa pessoa também tem esse aspecto interessante, aquela outra também tinha. Você conversa com a minha carta, né? Olha, então, eu também tenho esse aspecto. Como é que lida com esse aspecto? Pessoas que têm esse aspecto. O que eu falo para ela? Como é que ela vai lidar com esse aspecto? Como é que eu lido com isso de uma forma honesta diante do meu cliente, né? Exato. Sendo Se que eu é a minha tratar dificuldade. comigo de forma honesta. E aí você começa a perceber, caraca, eu tô falando isso para ela ou tô falando para mim? Tem horas que você chega entra no final, a pessoa vai te pagar, você fala, não, obrigado. Deixa eu te pagar. Deixa Né? eu te pagar, exatamente. Que o negócio serviu tanto para você que você disse, cara, como assim, né? Eu tava precisando ouvir isso hoje. E é muito louco, porque aí você fala da questão da intuição, né? Que no início ninguém consegue, que nem dirigir, né? Você só fica olhando para ali, para a marcha, e engateia primeiro, aí depois fica automático, você faz um monte de outras coisas enquanto tá processando ali o que é mais ou menos você automático. Até dirige. Né? Até dirige enquanto tá, né, fazendo outras coisas. E aí, nos atendimentos, né, claro, determinado período, assim, começou a acontecer isso. Enquanto eu tava falando para a pessoa, vinha aquele, você não tá falando para essa pessoa, você tá falando isso para você. Como é que você fala isso para ela, então? E aí eu falava... Aí você pessoa, começa, vovó? Vovô? Pai, você tá aqui com a gente? Porque aí você mesmo começa a se observar, né? E aí, como é que você resolveu? E aí você começa a trocar com a pessoa, que é o legal também, né? De qualquer atendimento, eu acho, terapêutico, que é o que o Paim fala, né? Olhe para o outro como um ser humano, né? Não como um CID, não como um órgão disfuncional, não como um complexo, não como um uma mapa, torta, uma carta natal, como errado, uma quadratura, né? Exato. Que se tenta corrigir, né? Porque exato. esse pensamento ele é um pensamento distorcido, justamente porque muitas vezes, se a gente vai seguindo nesse pensamento, a proposta é uma proposta de correção. Exato. Não é uma proposta de integração, de compreensão. É de apontar um erro que pode ser corrigido. Que vai ser modificado, né? Então, assim, e aí também, essa é uma outra pergunta que aparece. Só uma coisinha, vira o seu microfone, ele tá pra trás. Tá pra trás. Pronto. Então, isso é uma coisa que aparece muito, eu acho que isso aparece provavelmente em qualquer terapeuta. Como é que eu soluciono isso? Como é que eu acabo com isso? Ou como é que eu transformo isso, né? Porque agora, a moda holística, ninguém fala mais, como é que eu acabo, porque todo mundo já tem alguma noção, quem chega para esse tipo de atendimento, né? Eu não vou acabar. Mas como é que eu transformo, como é que eu transmuto, como é que eu sublimo? Não tem agora até um negócio novo de não sei o que lá, o arquétipo? Tem. Ancorar o arquétipo. Como é que eu chamo o arquétipo? Ancoro ele aqui e ali, e aí pronto, ele não faz mais parte de mim. Gente, o medão que deve dar, né? Ancoro e levo. Aí imagina, você vai falar assim, eu tô precisando de mais dinamismo na minha vida, eu tô precisando Mercúrio. Vamos chamar Mercúrio. Rapaz, imagina se ele aparece. Mercúrio é um perigo. Rapaz, ele é bem dinâmico, inclusive para te roubar tudinho que você tiver. Né? Tem umas coisas meio loucas, né? E aí são 12 arquétipos, são 6 arquétipos, esse arquétipo fala disso, aquele fala daquilo. Essa exatidão, às vezes, e eu acho que é do nosso tempo, é dessa lógica, né, de resultado, essa performance e por resultados e tudo. E eu vejo que muitos clientes vêm com essa dinâmica. Claro, normal, né? Eles estão vendo isso, né? Então, o que eu faço para consertar meu Saturno de casa 3? Ô, querido, você quer fazer o quê? Comprar uma outra casa pro Saturno ir morar? Ele é grande, tá? Inclusive. Enfim, não consegue. Aí, quando você fala isso, às vezes rola um desconforto grande, né? Olha, esse é seu posicionamento natal. Quer dizer que eu nunca vou me livrar disso, que eu nunca vou mudar? Basicamente. Talvez não. Você bota a cara de aeromoça. Então, vamos ver estratégias para você lidar com isso. Você vai ter que lidar com isso constantemente. E é isso, né? Só que eu acho que quando a gente começa a fazer o exercício também, aí tem consultas que são incríveis, né? Quando as pessoas se dispõem, né?
E encaram o autoconhecimento não com essa atitude imediatista, né? Mas como um processo que vai durar a sua vida toda, né? Então, assim como a leitura da carta, assim como a leitura do tarô, assim como a terapia de qualquer tipo que seja, reiki, barra de axis, constelação, etc., não é uma solução imediata, uma vez que você vai fazer, que pronto, agora eu fiquei sabendo. Hoje ainda, né, aí eu tava pensando no podcast, de manhã me deparo com tava ouvindo um outro podcast e o cara cita o James Baldwin, né, falando que não basta ver alguma coisa para transformá-la. Mais ou menos assim, não sei se eu estou citando corretamente, me corrijam aí, né, vocês que leram assim com mais atenção. Mas corrijam com docilidade, por ok? favor. Mas, se você não ver, você não tem como atuar sobre aquilo de forma nenhuma. Então, assim, não é suficiente a visão, a percepção, mas é necessário. Então, quer dizer, não é que você vai modificar a sua carta, mas você vai, pelo menos, ter alguma noção um pouquinho maior, né? Vai ficar menos ignorante sobre você mesmo, né? Para botar o cachorro na coleira, a gente primeiro tem que admitir que existe um cachorro. Exato. Né? Comprar uma coleira. Comprar uma coleira, né? E manejar o cachorro. Exatamente. Ter coragem de chegar perto do cachorro. Né? Exato. Eu acho que e isso é uma dinâmica que a gente vê muito, né? Claro, quem entra na dinâmica do autoconhecimento, quem vai para terapia, em geral vai para várias, né? A curiosidade acaba, né, te levando, e pessoas que são buscadoras nessa área vão acabar transitando, experimentando diferentes técnicas, diferentes formas de fazer terapia, né, se é lacaniana, freudiana, junguiana, etc., mas, enfim, de todas as outras técnicas que existem, né, de autoconhecimento. E eu acho que a gente percebe, assim, nesses grupos, né, assim, com as pessoas que a gente conhece nesses lugares, que tem algumas que não estão dispostas ao processo. Então, elas tentam todas as técnicas. Aí elas se focam muito mais nas técnicas do que no olhar para si usando a técnica. Exato. Né? E aí as técnicas, elas nunca vão ser boas o suficiente, elas sempre vão ser contraditórias, elas vão ser falhas, porque no fundo elas não vão trazer. E é interessante porque esse movimento que você está dizendo, ele também se faz o reverso disso depois de um determinado ponto, né? A gente começa a simplificar as coisas. A querer não colocar mais tanta expectativa em achar que se eu fizer determinada coisa, o resultado vai ser bom. A gente vê que o resultado ele vai estar presente onde você estiver, né? Se você estiver disponível de fato, o resultado se apresenta. Exatamente. Mas eu acho que ver como um processo, né? E ver a astrologia como uma ferramenta para te auxiliar nesse processo, seria uma visão mais interessante, sabe? Do que simplesmente a visão oracular, né? Que tem a sua função, ela é importante, né? A predição, eu acho que tem um espaço importante, inclusive de tranquilização das pessoas, né? Certo. Porque a gente, na verdade, procura qualquer técnica oracular, né? Isso alguém já me falou, para confirmar que amanhã a gente está vivo, né? Que a gente tem um futuro pela frente. Então, assim, para aplacar a nossa ansiedade com a morte, né? Então, é a imagem da Macabeia, da Clarice Lispector, na Hora da Estrela, né? Que ela vai para uma cartomante porque ela quer ter um futuro. Exatamente. É como se a cartomante conferisse a ela. Exatamente. Eu tenho um mapa, tá um trânsito. Então esse trânsito aqui eu vou viver todo esse trânsito. É meio isso, né? Então, às vezes o trânsito de 20 anos pode ser bom. Olha aí, viu? Pode ser bacana, um trânsito de 40, 50 anos. Eu tenho certeza que enquanto esse trânsito estiver rolando, eu tô aqui de algum jeito, no né? Inferno, mas eu tô aqui, tô atravessando, né? Mas eu acho que tem essa função de te auxiliar no processo, de te dar alguma âncora mesmo, né? No processo, um mapa, né? Por onde eu consigo navegar. E eu acho que as estrelas sempre tiveram essa função na humanidade, né? Elas serviram para os humanos se localizarem, né? Para eles saberem onde eles estão nesse mundo e no resto também, né? Eu acho que a gente para, às vezes, de olhar para as estrelas como esse ponto de orientação mesmo. Acho que olhar para o mapa como uma forma de orientação talvez seja mais produtivo, assim. E faça mais justiça ao que a astrologia foi, né? Se construiu, né? Sim. Não é à toa que você chama mapa. Né? Não é à toa que você chama carta. Exatamente. Carta natal, exatamente. Não é à toa que tem esse nome. Né?
Você os não era nomes. sentença astral, né? Decisão, precatório, sei lá, né? Tinha um outro nome. Mas não, é mapa, é só para você se Uhum. localizar, né? E o terror do astrólogo, qual é? O terror do astrólogo. O que aterroriza um astrólogo? Trânsito de Plutão. Plutão? Como esse que nós vemos. Não, eu acho que o terror do astrólogo é talvez essa... Assim, não sei se todos os astrólogos, né? Talvez existam vários terrores. Mas eu acho que um é essa cobrança Uhum. por uma efetividade quase científica da astrologia, sabe? De a partir do dia 12 de novembro você vai começar a viver Exatamente. tal Não, coisa. gente, não é assim. Uhum. É também um processo, né? Uhum. A energia, ou a representação simbólica, ou o trabalho com arquetípico é um processo, não é um... Claro, você vai ter fatos específicos, mas em geral os fatos, né? Como eu também falava, não são os fatos que geram, né, os resultados. Muitas vezes são processos que geram os fatos, né? Sim. Que desencadeiam outros processos. Então, a cadeia ela é mais complexa. Eu acho que, para mim, o terror é essa visão extremamente simplificadora do processo, sabe? Uhum. A visão de horóscopo de jornal mesmo. Todos os arianos fazem isso. Neste dia, todos os arianos terão felicidade, sorte e vão encontrar o emprego dos seus sonhos. E aí não. Eu sei que houve uma necessidade histórica de manutenção do conhecimento astrológico de alguma forma, Certo. e foi muito perseguido durante muito tempo, então a simplificação veio para conseguir ter uma, vamos dizer assim, era uma forma de divulgação, de disseminação, mas eu acho que hoje a gente já pode ter uma visão um pouco mais, a gente já tem acesso, né, a mais informação, a gente pode ter uma visão um pouquinho mais complexa, né, do que a astrologia tenta, né, mostrar, enfim, do que é a ferramenta realmente. Então, quando vem um cliente muito cru, com essa visão muito simplista do negócio, é difícil, sabe? Uhum. Porque aí você, às vezes, demanda um tempo para você dizer, olha, não é bom ou mal. Eu sempre falo isso, né, no início que a gente vai falar aqui, não é assim, isso é bom, isso é mal. Uhum. Isso me faz bem, isso me faz mal. Não. Pode ser bom, mas se for em excesso, Sim. pode ser ruim. Sim. Então, quer dizer, essa visão maniqueísta, né, simplificadora, né, das oposições, lá que o Jung fala, eu acho que ela para mim, ela é mais complicada de lidar. Você estava falando aí do horóscopo de jornal, né? O horóscopo de jornal, ele tinha, da forma como ficou muito popularizado e tal, ele tinha um problema que era o espaço. Sim. Você tinha um espaço determinado. Sim. 4 você linhas. Tinha 3 4 linhas para poder colocar as tendências e tal. Agora, eu que já vivi do lado de lá, que Deus o tem em bom lugar. Mas... Do lado de lá, jornalismo. Do lado de lá do jornalismo. Eu também. Nunca diga nunca, Nunca né? diga nunca. Vai que a gente precisa mas diga voltar, graças a Deus. Que não precisa. Eu que já vivi do lado de lá, eu presenciei em algumas situações, em alguns momentos, a mesma situação, que foi por algum erro, alguma displicência, publicarem o mesmo horóscopo. Assim, o horóscopo que foi publicado na terça foi republicado na quarta ou na sexta, ou na segunda da semana que vem. Aquele dia era um dia morto, porque era um dia inteiro de telefone tocando, com as pessoas reclamando porque o horóscopo estava repetido. Estava errado. Ou seja, aquelas pessoas liam, mas elas devotadamente o horóscopo. Devoto mesmo, no sentido estrito da palavra devoto. Exato. E elas sabiam exatamente que aquilo já tinha sido dito para elas, não podia ser igual. Exato. Não podia ser igual, porque a vida também não pode ser igual. Exatamente. Porque tem trânsitos, como nós estamos falando, que vão durar um tempão. Outros não. Outros não um dia. E tal. Mas a vida não pode ser a mesma. Mas o movimento dos planetas nos ensina que a vida não é a mesma, ela é cíclica, né? E a gente tem mania de olhar o sistema solar e o universo num plano, né? Que a gente funciona assim, né?
duas dimensões. Certo. Mas quando a gente olha em 3D, e agora graças à tecnologia a gente tem essas simulações maravilhosas, né, de como o Sol está se movimentando e os planetas, a gente vê que é uma espiral, não Sim. é um círculo, eles não estão sempre, nem eles fisicamente estão sempre no mesmo lugar. Que dirá da nossa psique, E né? nem eles são tão redondinhos como a gente imaginava quando era criança, né? Exato. Então, quer dizer, não é tão exato assim. Eu acho que a gente já tem condições, inclusive, né, de acúmulo histórico para passar dessa etapa, assim. Eu não é que eu desgosto, veja, não é que eu não estou criticando a existência do horóscopo. Eu acho que ele é importante e eu acho que para algumas pessoas ele faz esse papel de âncora no cotidiano, sabe? Uma segurança mesmo. Certo. Né? Tanto para esperança quanto para advertência. Para advertência, exato. Ó, toma cuidado. Bom, então hoje eu não vou por esse caminho aqui, porque Plutão fez conjunção com o Sol, posso sofrer alguma violência, beleza, vou tomar cuidado, vou de Uber. Sei lá, tá ajudando o cara? Beleza, não acho que seja terrível. Mas eu acho que é uma visão muito simplista, né? Que as pessoas podem ir bem além disso, né? Sem contar casos que a gente sabe que existiam de jornalistas que escreviam um horóscopo, e aí eu conheço um que escrevia e todo dia o horóscopo de câncer era maravilhoso. Câncer nunca tinha problema. Porque a mulher dele era de câncer. E ele não queria que ela ficasse chateada quando ele fazia. Só que ela não sabia que era ele que escrevia. Ele usava um pseudônimo. Que ela ficasse tranquila. Ele queria que ela ficasse em paz total. Feliz. Sabe lá o que ele escondia dessa mulher. Exatamente. Então ele inventava da cabeça dele, o de câncer era ótimo, entendeu? Sempre. Então, assim, né? Claro, tirando fake news à parte e as piadas, que eu acho que as piadas têm um papel incrível de trazer, assim, o cerne do humor, né? Traz o cerne do arquétipo. Então, coloca lá o cachorro de cada signo. Aí coloca lá um cãozinho ariano, é sempre, eu não sei por que preconceito contrário, o cãozinho mais raivoso, é sempre um pincher, um chihuahua que late loucamente, né? Mas, enfim, tem a sua lógica, tem uma razão de ser. Eu acho que a simplificação também nos ajuda, né, a perceber, talvez, que o exagero levará àquele lugar, né? Que um ariano descompensado, desequilibrado, pode agir como um pincher efetivamente, né? Eu sou ariana, viu, gente? Não fiquem chateados. Eu tô falando com conhecimento de causa nesse assunto. Eu tenho lugar de fala. Eu não tô criticando os arianos, eu tô criticando meu próprio signo, então me deixem nesse ponto. Bacana, Cris. Olha, quero agradecer muito a sua presença. O tempo passou rapidinho. Pois é. Mas é um bom sinal, acho que papo é um quando sinal é bom, para que né? a gente consiga marcar aqui outras Com vezes, certeza. pensar em outros temas sobre a Com astrologia, certeza. por ser um tema de grande curiosidade, das pessoas terem interesse. E acho que esse recorte que você traz de um olhar mais voltado mesmo para o indivíduo, né? Assim, é claro que todo mundo que busca uma carta natal busca saber sobre si mesmo. Sobre si, né? Mas de tentar buscar essa pluralidade pode ser uma ótima saída, né? Para a gente escapar, por exemplo, desses horóscopos tendenciosos do jornal. Da gente, pelo menos, defender os arianos de alguma forma. Te agradeço a oportunidade. Você consegue defender os arianos de alguma forma? Consigo. Não, a gente se defende a gente mesmo. É mesmo? Nós temos uma turma, uma equipe, nós somos bem individualistas, porém, lutamos pelo mesmo ideal. O povo te perturba muito em festa, em eventos? Sim. Quando eu falo, imediatamente, quando eu falo que sou astrólogo, comento alguma coisa, ou alguém, às vezes nesse momento eu já nem falo mais, as pessoas falam. Ela é astróloga! Acabou, né? Então, eu tenho sol e não sei o que, meu ascendente é tal, minha lua. O que você acha de mim? Gente, você tá querendo uma consulta? Me manda seus dados que eu vou preparar seu mapa, não sei. Aqui estão meus dados, também embaixo o último número, é o Pix. É o Pix, exato, eu ainda brinco. Não, isso aí eu só falo na consulta, se quiser faz.
Porque é incrível, é que nem médico, né? Que querem receita a todo Até que tempo. nem tudo. Enfim. O povo, você Arquiteto, acha o que você acha dessa solução aqui para minha sala? Você acha que tarólogo é diferente? Não, claro que não. Tira uma carta para mim. Só uma cartinha. Só uma... Exatamente. Só uma cartinha. Não, só me diz o posicionamento da Lua, que tá me incomodando é Vênus. Então fala sobre Vênus. Cara, não posso falar só sobre Vênus. Tem que falar no conjunto, né? Tem uma relação entre esses arquétipos. Eu não posso isolar também. E eu acho que às vezes, a gente incorre nessa simplificação, ela vai isolando, né? Os diferentes aspectos da psique, e que eles não têm como ser isolados, né? No início da nossa conversa, assim como o corpo não se separa da alma, né? A mente da psique, você não consegue separar um processo que é hipercomplexo. Claro que, didaticamente, a gente separa para poder olhar, né? Compreender. Mas está tudo acontecendo ao mesmo tempo agora, né? Essa hora, onde andarão? Né? Onde andarão? Onde andarão os Netuno, planetas? Urano. Manda um beijo para eles. Mando, eles são ótimos, todos eles. Eu nunca consegui fazer amizade com eles, você Não, acredita? mas Eu faça, nunca consegui aprender astrologia. faça. Eu sou assim. Não, mas quem sabe? Eu só uso para me defender. Mas já é bom, já é um bom uso, já é um bom Mas um prazer enorme te receber Obrigada. aqui. Viu, Eu te agradeço pelo convite. Ótimo conversar contigo. E eu agradeço também a sua presença mais uma vez. E agora está na hora de fazer aquilo que todo mundo manda fazer, e é para fazer mesmo, para a gente continuar fazendo o que estamos fazendo aqui, que é curtir, compartilhar, comentar. Esqueci alguma coisa? Não, pode comentar, eu gosto de comentários. Pode comentar também. Gente. Eu leio os comentários na página do João. Pronto. Ótimo. Comenta, tira dúvida, manda pergunta, que aí no Mas próximo... não faça o mapa. Só não vai rolar mapa. Quando ela está desenvolvendo um aplicativo... Bom senso. Ela está desenvolvendo um aplicativo... Não promete que eu não posso cumprir. Mas então, que vocês possam estar aqui conosco sempre. E até a próxima, até o próximo encontro. Curta, compartilhe e comente. Assim você ajuda o canal a crescer. Pod Jung, podcast sobre questões do cotidiano, sobre a ótica da psicologia analítica, mas sem junguianizar demais as coisas.